Zé Reinaldo, Florestan e Mário Vitor. Boa noite, Florestan. Boa noite, Zé. Boa noite, Mário Vitor. Boa noite, Sara. Boa noite, Zé Reinaldo. Boa noite, Mário. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma ótima semana para todos nós, né? Que bons ventos sejam levados aí para o nosso país ter tempos melhores, né? Zé Reinaldo, você agora, viu? É da esquerda para a direita na ordem. Tá bom, então. É que eu pensei que era por ordem de idade. Olha. Brincadeirinha. Boa noite, Sara. Boa noite, Florestan. Boa noite, Mário Vitor, nosso querido povo. Estamos aqui de novo na luta, gente. Ô Zé, eu acho que o teu áudio ficou baixo de repente, assim. Ficou baixo? Muito. Tenta de novo aí, vamos ver. Vou mudar de microfone aqui, então. Não, agora tá bom. Agora voltou a ficar bom. Ficou. Ok. Pronto. Mais ou menos, mas vamos ver lá. Vamos ver. Qualquer coisa, você avisa para a CIA parar de fazer isso e ela colabora. Bom, boa noite a todos. Vamos lá, gente. Vamos lá, então, Zé. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Uma felicidade sempre que você vem participar aqui do Boa Noite, né? Eu queria começar com essa notícia que você já falou de manhã, mas agora a ONU tomou um posicionamento, né, muito claro em defesa dos jornalistas que foram mortos nesse domingo, né, num ataque aéreo de Israel em Gaza, e que tinham ali uma tenda, né, onde ficam os correspondentes, jornalistas, e vários foram mortos nesse ataque. Essa tenda fica do lado do hospital Al-Shifa, né, na faixa de Gaza. E o Anas Al-Sharif, né, um jovem de 28 anos, acabou sendo morto, e ele era uma figura assim, emblemática, né, na cobertura desse genocídio, né? E vários jornalistas que conheceram ele estão assim indignados com o ataque feito por Israel, né? E condenando esse ataque. A ONU condenou esse ataque, mas acho que a ONU tem pouco a fazer, né? O que eu fico pensando, Zé e Mário, seria talvez fazer uma pressão para que o Netanyahu seja obrigado a liberar a cobertura de imprensa desse conflito, desse genocídio, né? Eu lembro que na Ucrânia tem muitos jornalistas acompanhando a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E o Netanyahu tem proibido, tem dificultado a cobertura, justamente para não se incriminar, né? E aí eu não sei o que você acha disso, o que isso representa, né? Ontem a gente teve um movimento na Austrália com mais de 300 mil pessoas nas ruas contra esse genocídio. O que você tem para dizer sobre isso? Bom, primeiramente, expressar aqui como jornalista profissional, junto com vocês e toda a nossa equipe, já fizemos isso de manhã, nosso choque, né? Nós estamos chocados e profundamente consternados com o que aconteceu e, ao mesmo tempo, revoltados. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o nosso repúdio a esse crime hediondo de Israel e a nossa solidariedade com os amigos, familiares. Esse ataque aconteceu já no início da nova ofensiva do exército sionista, sob a liderança do genocida mor do século XXI, que é o Benjamin Netanyahu, visando a ocupação total da cidade de Gaza, que é a nova etapa que a guerra desigual de Israel contra o povo palestino, pelo extermínio do povo palestino, está percorrendo. Ele anunciou isto nos últimos dias, na sexta-feira, depois de uma tensa reunião do gabinete, tensa porque as opiniões se dividiram sobre
a oportunidade de fazer essa nova ofensiva, porque a ocupação propriamente total da cidade de Gaza, ela constitui realmente uma nova etapa no genocídio e tem implicações muito sérias. Hoje mesmo, uma assessora jurídica do Exército de Israel, em reforço às posições do comandante-geral desse exército, que é um exército criminoso, mas eles temem a realização plena dessa estratégia porque sabem que isso implicará novas responsabilidades internacionais e nacionais para Israel. Do ponto de vista internacional, é mais um débito que eles terão para com o direito internacional e pelo que hão de pagar em algum momento. E, do ponto de vista nacional, as implicações são as seguintes. Eles sabem, os militares sabem, que uma ocupação territorial plena, numa população que é resistente e uma população que, apesar das derrotas militares que o Hamas sofreu, ainda tem capacidade de resistência, alguns militares dizem o seguinte: isso equivale a uma espécie de buraco negro equivalente ao que viveram os Estados Unidos no Vietnã. Ou seja, uma luta permanente, uma guerrilha permanente, com uma série de ações audaciosas, mesmo que algumas delas isoladas, e que vão certamente infligir sérios danos a esse exército de ocupação. E há outras implicações que a assessora jurídica estava chamando a atenção, que são as seguintes: a ocupação total de um território, portanto, um território sob domínio militar, ela implica responsabilidades civis, ela implica responsabilidades de governo, implica o provimento de serviços, entre eles essa questão tão complexa como é o abastecimento alimentar, que Israel boicota porque está utilizando a fome como arma de guerra. Portanto, isso também vai rebater no descumprimento de cláusulas pétreas do direito internacional. Então, voltando, o crime contra os jornalistas, já são 260 jornalistas assassinados desde o 7 de outubro de 2023. Isso daí, portanto, é um crime hediondo que será punido em algum momento, mas, além de tudo isso, tem uma implicação seríssima e é preciso sempre advertir para essa intenção de Israel de promover a ocupação total. Ainda tem a complicação interna, que é também o problema dos reféns. Não se sabe o que uma ocupação total, numa confrontação militar, poderá acarretar em termos da sobrevivência dos reféns, que, na verdade, não são reféns, são prisioneiros de guerra. O Zé, Reinaldo, é um prazer falar com você, ter você de novo aqui no nosso painel do Boa Noite 247. Eu queria lembrar que esse Anas al-Sharif, que foi assassinado junto com mais 4 membros da sua equipe da Al Jazeera, deixa 3 filhos. Tinha 28 anos, deixa 3 filhos, bem como o outro correspondente, Mohammed al-Karaikeya, também deixa mulher e 3 filhos, 3 crianças. Isso aconteceu com os outros 3 membros também da equipe da Al Jazeera, assassinados ontem à noite num ataque aí à cidade de Gaza. Eu queria lhe perguntar o seguinte, uma pergunta bem básica: por que Israel alveja jornalistas? Bom, eu acho que ele alveja jornalistas porque sabe que os jornalistas, na sua cobertura, inevitavelmente expõem para todo mundo, principalmente hoje, com essa globalização também das comunicações e todo o aparato tecnológico que está à disposição dos grandes meios, a Al Jazeera é um grande meio, expõe os crimes, põe a nu, põe completamente a descoberto os crimes de Israel. Então, eles que se jactam de serem a única democracia à moda ocidental que existe no Oriente Médio, estão cometendo também um crime contra a liberdade de expressão. De maneira que eu acho que a finalidade é essa, tentar impedir
que o jornalismo e esses profissionais abnegados, competentes, dedicados à sua profissão, dedicados ao público, cumpram o seu papel elementar, que é esse, e eles estavam cumprindo. E por isso que também um meio como a Al Jazeera, que é um meio árabe, né, um meio ligado ao Catar, um meio catarino, né, e que é um país que tem muitas contradições com Israel, por isso que esse meio também está comandando no circuito dos meios de comunicação uma grande revolta, um grande protesto e fazendo mobilizações contra mais esse crime de Israel. Aproveito para lembrar, o Florestan mencionou a grande manifestação na Austrália, que isto está também suscitando o protesto de uma série de governos, mesmo que não sejam governos progressistas, mesmo que sejam governos potencialmente ou realmente aliados de Israel, mas que não podem contestar esses crimes. E a própria Austrália, o próprio governo australiano anunciou hoje que vai também ele reconhecer o Estado palestino, vai anunciar isto durante os trabalhos da próxima Assembleia Geral da ONU, que se aproxima, que será agora em setembro. Cada vez mais essa corrente de adesão ao Estado palestino cresce e ela se torna irreversível, imparável. Zé, hoje o Donald Trump, né, anunciou mais uma ação para retardar a taxação contra a China. Não sei se você ficou sabendo, sim, mas a partir de amanhã a taxação contra os produtos da China passariam a 35%, né? E o Trump pegou e disse que vai suspender por 90 dias, né? Ou seja, 3 meses. Como é que se lê uma atitude dessa? Assim, na real, você acha que ele está dando provas claras de que ele não consegue punir a China, como ele dizia, né? Eu acho que sim. Ele percebeu que a China é um adversário duro, no sentido difícil de ser derrotado, porque tem também uma série de recursos, tem armas para enfrentar essa guerra. Já enfrentou essa guerra comercial, porque no primeiro mandato, passou o mandato todo, praticamente, do Trump, e isso entrou pelo mandato do Biden, a China enfrentando uma guerra comercial proveniente dos Estados Unidos. E nesta guerra atual, a China deu demonstrações de capacidade, de reação, ao mesmo tempo de negociação, e houve conversações intensas, e eu acho que é isso, ele está se deparando diante de uma realidade difícil de contornar e jogou para mais 90 dias. Ele percebeu que os Estados Unidos perdem muito com uma guerra comercial contra a China, porque os produtos todos que vão entrar no mercado americano vão encarecer, e é uma quantidade enorme de produtos, e isso vai levar a inflação lá para o alto, e ele agora teme também por esse aspecto interno, né? Agora, isso não quer dizer que lá adiante ele não vai retomar, a gente nunca sabe exatamente o que é que ele quer fazer, mas, de fato, eu acho que ele está pesando muito a situação. É que desde o início ele vem recuando com a China, né? Ele falou alto que não sei o quê, 150%, e aí foi recuando, né? Tá ficando meio feio para ele, acho, essa história, e está muito claro, né, de que a China tem uma importância fundamental no mundo e, portanto, né, aqueles entreguistas brasileiros, parte da mídia brasileira, está muito equivocada quando pede para o Brasil se distanciar da China, né? É um absurdo. Mas, Mário, vai lá. O Zé, o outro tema que nós temos, que me gera muita curiosidade, é o possível, provável encontro entre Rússia e Putin, da Rússia, e no Donald Trump, sexta-feira que vem, no Alasca. Vai sair cessar-fogo, Zé? Bom, isso é a grande pergunta, né? O encontro realmente acontecerá, a menos que surja algum fato imprevisto, algum obstáculo de última hora, mas o encontro
ocorrerá, porque corresponde a uma decisão, e essa decisão corresponde a uma vontade, digamos assim, tanto do Putin como do Trump, de pelo menos restaurar as relações bilaterais, que andaram num certo zigue-zague. Vamos recapitular. Durante o governo Biden, essas relações chegaram ao seu pior nível, quase de ruptura. No começo do governo Trump, houve uma restauração, uma retomada do diálogo, uma manifestação de intenções de restaurar as relações, de fazer troca de embaixadores, de dialogar, né, em função de interesses bilaterais, alguns divergentes, outros comuns, mas é preciso dialogar em torno dos temas divergentes. Então, eu acho que e agora, depois desse primeiro período do governo Trump, dessa tentativa de restauração, houve um tumulto, porque o Trump, irritado com as posições da Rússia, resolveu ameaçá-la, resolveu impor ultimatos, resolveu impor sanções, inclusive sanções chamadas secundárias, porque ele veio para cima da Índia porque faz comércio de petróleo com a Rússia. Então, parecia que as coisas iam se romper de novo, eis que surgiu essa possibilidade de um encontro. Então, acho que, primeiramente, pelo menos para isto, esse encontro deve servir para recolocar nos trilhos que devem ser colocadas as relações bilaterais. Quanto ao possível cessar-fogo, a abertura de um caminho para um acordo de paz na Ucrânia, aí o caminho já é mais difícil. Eu acho que nesse encontro de sexta-feira não será possível anunciar um cessar-fogo. Será possível, talvez, ficar mais claro, ou ficar mais claras quais são as reais exigências da Rússia e do que é que a Rússia não abre mão. E fique mais claro também o que é que o Trump está disposto a pressionar ou a negociar com a Ucrânia, uma vez que ele, digamos, compreenda ou aceite as exigências russas. Agora, a gente sabe que vai se abrir um caminho tortuoso e difícil, porque o Zelensky já disse que não topa fazer a troca de territórios, a paz por territórios. E a Rússia tampouco vai abrir mão, não vai ceder os territórios. E isso tudo vai também bater com a posição da Europa, que está incitando o Zelensky, a Europa dizendo que não é admissível que a Rússia conquiste os territórios, porque ela alega, de maneira completamente equivocada, mas alega, é o pretexto que ela usa, que a cedência dos territórios por parte da Ucrânia vai alimentar as supostas ambições expansionistas da Rússia para com a Europa, e que amanhã ou depois o Putin vai atacar algum país europeu e nunca vai devolver esses territórios europeus. Mas então eu acho isso, que sexta-feira é possível que o Putin sistematize de maneira mais objetiva e mais sintética as suas exigências, digamos, inegociáveis, e aí o Trump vai reagir se ele vai estar disposto ou não a levar essas exigências para o outro lado, que seria a Ucrânia e a União Europeia. Como a gente conhece o estilo do Trump, se ele concordar com o Putin, ele não vai levar uma negociação para a Ucrânia, ele vai levar uma pressão para a Ucrânia, assim como vai levar também uma pressão para cima da União Europeia e dos parceiros americanos da OTAN. Vamos aguardar, mas eu acho que de imediato não dá para sair um cessar-fogo de uma única conversa entre o Trump e o Putin. Zé, agora há pouco, o Trump anunciou o envio de tropas de segurança para Washington, né, dizendo que a cidade vive um caos e uma violência muito grande, né, e que, então, essa tropa de segurança federal está se deslocando para a capital, Washington. E eu fico naquela dúvida, né? Porque certamente ele compara a segurança de Washington, né, a violência em Washington, com várias capitais da América do Sul, né? E o fato de ficar comparando com Lima, com Brasília, com Cidade do México, me deixou preocupado, porque recentemente ele disse
que considera o narcotráfico como sendo organizações terroristas e que, portanto, ele tem o direito, para garantir a segurança dos Estados Unidos, de invadir um país para destruir os terroristas, atacar os terroristas. Você vê alguma ligação? Você acha que isso é plausível? Muito bem. Bom, primeiramente, destacar esse aspecto da política do Trump, né? O aspecto repressivo. Repressivo do ponto de vista policialesco, porque ele está mobilizando uma tropa da Guarda Nacional. Repressivo do ponto de vista das relações internas, institucionais, porque é uma intervenção política, é uma intervenção federal, né? Isso vai criar também contradições internas. Ao mesmo tempo, mostra a metodologia do Trump relativamente ao tema migratório, porque nisso aí ele quer atingir muitos imigrantes, e relativamente ao tema da pobreza. E isso faz com que a gente chame atenção para um aspecto que não se fala tanto, mas nós progressistas já vimos apontar o dedo para isso, que é o fato de que nos Estados Unidos se espraia a pobreza, se espraia a miséria, se espraia o fenômeno dos sem-teto, se espraia o fenômeno dos moradores de rua. Então, os Estados Unidos, que se apresenta como um dos países mais ricos do mundo, uma democracia social, etc., na verdade, é um país que está sofrendo ou vivendo uma crise social de grande envergadura. Então, acho que, antes de tratar do tema externo, eu queria ressaltar esses aspectos aí da vida política e social nos Estados Unidos. 48 milhões de miseráveis os Estados Unidos têm hoje. Então, isso é um fenômeno a ser estudado, né? É preciso estudar bem esse fenômeno e discutir e denunciar as políticas antissociais vigentes ali do ponto de vista estrutural. Agora, você está levantando uma questão que realmente merece uma reflexão a respeito, porque, de fato, quando ele diz que o narcotráfico, o banditismo, etc., são fatores que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos e atribui aos bandos criminosos o caráter de grupos terroristas, portanto, politizando e ideologizando o crime, isso é uma ameaça direta a países como, principalmente, o México, que é um país vizinho, e explicitamente ele já mencionou o México mais de uma vez, e outros países que podem estar na mira. A Venezuela, a própria Colômbia, de modo que realmente é preciso acender o sinal de alerta, o sinal de alarme, em face de uma ameaça que os Estados Unidos estão fazendo à segurança nacional de todos, em nome da proteção da sua própria segurança. Ô Zé, você vê um sentido geral, Zé Reinaldo, você vê um sentido geral das ações do Trump? Porque parece que internamente ele vem enfrentando uma queda de apoio, popularidade junto ao público, não estou dizendo apoio congressual, apoio parlamentar ainda, mas a popularidade vem caindo, há sérias ameaças a respeito da situação da economia, não é? Um certo início de recessão e da própria inflação. Você vê um sentido geral das ações do Donald Trump como sendo as principais, o aumento, a guerra tarifária com o mundo, a ameaça de intervenção na América Latina, a briga com a Europa? O que você consegue entender um sentido geral das ações dele? Bom, é isso. O Trump tem esse estilo de pressão máxima, esse estilo de uma retórica muito acesa, esse sentido assim de improviso, o sentido do personalismo. Então, tudo isso, todos esses traços, todas essas características mostram que, aparentemente, as coisas não têm uma lógica, né? Mas, de um ponto de vista geral, eu acho que ele, digamos assim, acredita que com essas ações todas que ele está tomando, ele está fazendo demonstrações de força e que essas demonstrações de força são, digamos assim, o pré-requisito para ele chegar onde ele supostamente acha que vai chegar, que é tornar os Estados Unidos grandes de novo e recuperar a sua hegemonia. Agora, nós que estamos assim do lado de fora desse palácio aí, que é a Casa Branca, desse bunker, podemos intuir
que isso vai levar a um desastre, que o Trump será derrotado politicamente por conta já dos fenômenos que você apontou. De fato, a popularidade dele diminui. Objetivamente, há sinais de crise econômica, que ele não está recuperando a economia, há sinais de inflação, há sinais de aumento do desemprego, portanto, é de supor que ele vai sofrer derrotas. O primeiro teste vai ser essa futura eleição, daqui a um ano, a eleição intermediária. E, para isso, ele também está tomando algumas medidas de caráter ditatorial. Ele autorizou uma chamada redistritalização do Texas, uma forma de recadastramento. Né? Não sei. Como? Ampliar, né, o número de parlamentares, né? Exatamente. Republicanos. Manipular os colégios eleitorais. Isso, a manipulação do colégio eleitoral. Isso ele pode fazer em outros lugares. O Bernie Sanders botou a boca no trombone, nós hoje até publicamos uma matéria sobre isso. Então, ele está tomando essas medidas. Eu acho que, para ele, o sentido geral é esse. Ele acha que, com a demonstração de força, ele vai chegar aos objetivos que pretende chegar. Mas, efetivamente, a gente pode intuir ou prever que ele vai sofrer derrotas políticas bastante sensíveis. Zé, para encerrar rapidinho aqui, o que a gente tem visto nos Estados Unidos é muita gente deixando de fazer investimentos em negócios por conta da insegurança. Ele não sabe, você vai montar um café, por exemplo, você não sabe qual vai ser o valor do café que você vai comprar para vender. Né? Isso é geral. Né? Há uma insegurança dentro dos Estados Unidos do investidor. Né? E ele tem feito essa taxação alta para o Brasil por conta da anistia, do julgamento do Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro, sendo preso, ele vai continuar com essa pressão ou você acha que é a vida que segue? Bom, eu tenho a impressão que a prisão do Bolsonaro vai suscitar novos conflitos políticos aqui dentro. Inevitavelmente, a gente já viu, o primeiro ensaio foi a ocupação violenta, que aquilo foi um ato de violência, foi um ato golpista. Acertaram aqueles que denunciaram aquilo como uma continuação de todas as tentativas prévias a 8 de janeiro e as tentativas do 8 de janeiro. Foi a continuação do golpe, né? E acho que eles não vão parar, vai haver conflito político. O bolsonarismo vai reagir de todas as maneiras. E tudo indica que esses laços, eles vão continuar cultivando esses laços com o trumpismo. Hoje mesmo tem essa denúncia do Haddad de que foram eles que melaram a agenda que o ministro da Fazenda teria com o secretário do Tesouro. Isso é gravíssimo, né? E se isso corresponde, é algo que mostra também a falta de confiança total do mundo num país que nega uma audiência econômica, não era nem uma audiência política, uma audiência para tratar de um tema econômico rigorosamente de interesse mútuo, porque se o Trump está sancionando o Brasil ou qualquer outro país do ponto de vista econômico, comercial, é de interesse dele também estabelecer algum tipo de acordo, ou pelo menos explicitar o desacordo total. Então, eu acho que sim, as sinalizações atuais indicam que a pressão sobre o Brasil vai continuar e pode até aumentar de intensidade. Muito bom. Sara? É isso, Zé. Toda vida que você vem aqui, Zé, o pessoal pede para você se tornar fixo, viu? E é uma dificuldade para dizer tchau. A Joara Minharo mandou uma pergunta aqui. Zé, é hora de tornar o BRICS, tornar BRICS no novo Pacto de Varsóvia? Tornar o BRICS no novo Pacto de Varsóvia. Bom, eu acho que isso não está no escopo do BRICS, de se transformar num acordo militar, num pacto militar. Então, eu não creio que as condições estejam maduras para isso. E nem as vontades que eu digo no sentido de os objetivos específicos de cada membro do BRICS vão convergir para
para esse objetivo de imediato. Acho que a situação não amadureceu para isto. É isso. Olha, gente, só para encerrar aqui, a Fátima Linhares está falando que no Mar da Galileia tem um fenômeno que me parece que é uma coisa sazonal, que o mar fica vermelho por conta de uma alga, né? E que dessa vez, por conta desse assassinato aí dos jornalistas da Al Jazeera, pareceu muito profético, né, do que vai acontecer naquela região. Zé, muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a você, Sara, Florestan, Mário Vitor e ao nosso querido público. Obrigado, até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Abração. Zé. Tchau, tchau, tchau.